Olá, gente, tá chovendo aqui, ó. Mas não é sobre a chuva esse vídeo. Eita, que eu tô vendo. Ah, agora enxerguei aqui. É que eu tô aqui segurando na mão, que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, como os meus lábios, gente, melhoraram, né? E aí eu estava esperando, assim, melhorar mais mesmo. Tá 99%, viu, gente? Que eu gostaria muito, assim, de mostrar pra vocês, né? Toda vez, gente, que eu venho gravar um vídeo aqui desse, aí depois zanga meus lábios. Mas, gente, já faz dias já que meus lábios realmente melhoraram, viu, gente? E aí eu gostaria muito de vir aqui mostrar pra vocês, né? Olha, em setembro de 2023, eu comecei a passar a mão assim nos meus lábios. Eu tava em cima da bicicleta, gente, indo pro meu serviço, né? E aí eu passei a mão assim nos meus lábios, gente, e vi que tinha uma coisa áspera, que tinha algo de errado, sabe? E aí depois, gente, eu fui vendo assim, né, que meus lábios estavam assim rachados, né? E aí depois, conforme cada vez mais o tempo ia passando, isso ia virando um problema, né? E aí depois eu comecei a passar manteiga de cacau mesmo, porque os lábios da gente rachar é normal, né? Inclusive, gente, uma vez eu trabalhava fazendo pesquisa, né? E a gente foi trabalhar lá em Brasília. E aí, gente, lá em Brasília, o clima lá é muito seco, né? E aí racha muito os seus lábios. E lá você tem que realmente usar bastante manteiga de cacau nos seus lábios, né? Mas eu não quero falar sobre isso aqui, né? Tô falando sobre o problema nos meus lábios, né, gente? E aí, gente, comecei a ver que realmente eu estava com um problema nos meus lábios. Por quê? Depois de um certo tempo, não parou os trincos nos meus lábios, né, gente? As rachaduras, né? E eu usando manteiga de cacau e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, né? E aí depois, gente, sabe o que aconteceu? Dos lábios, passou pra cá, ó. Pra esse cantinho aqui da boca, bem na beiradinha, assim, dos lábios, né? E aí, gente, me apavorei, porque não melhorava, e com isso os meses iam passando, não melhorava. Comecei a me assustar, né, com isso, né? E eu, gente, usei aqui nos meus lábios todo tipo de remédio, pomada, que você possa imaginar. Até várias vezes passei babosa, viu? E aí, gente, depois de um certo tempo, a babosa não fica mais nem amarga, que você acostuma a passar babosa, sabe? Nem o amargo da babosa você sente mais depois, né? De nada adiantava aqui nesses meus lábios, de nada, de nada, de nada. Depois começou assim, ó, 5 dias, melhorava um pouquinho, depois voltava. E um dia, gente, infelizmente, eu, num momento de desespero, fui tentar melhorar aqui os meus lábios, né? Sabe a ideia de jirico que eu tive? Eu pensei assim, vou fazer uma esfoliação. Ixi, querida, pra quê? Nossa, mas aí que eu detonei com os meus lábios mesmo, gente. Então não faça isso, viu? Se você tiver aí com problema nos lábios, gente, não faça esfoliação de jeito nenhum. Porque depois que eu fiz a esfoliação, piorou bastante, viu? Então não faça isso, gente. E aí, gente, conforme o tempo foi passando, voltava, como eu comecei aqui esse vídeo falando aqui pra vocês. Eu gravava o vídeo falando que tinha melhorado, 2, 3 dias depois voltava. Eu gravava o vídeo falando que tinha melhorado, 2, 3 dias depois voltava. Mas agora, gente, já deu realmente uma boa melhorada. Só que não é já não, viu? Porque quando eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, já é novembro, metade de novembro de 2024. Ou seja, demorou bastante tempo, viu? Para que os meus lábios voltassem ainda 99% do que eles eram para mim, né? E é só quando você começa a ter problema nos lábios, gente, que é algo tão essencial, que é só boca, né? Os lábios, o sorriso, é o cartão de visita da pessoa, né? Aí que você começa a dar mais valor a coisas simples da vida, né? E aí agora eu queria falar pra vocês um pouco mais sobre isso, né? Então, mais do que eu já estou falando, né, gente? Mas eu queria mostrar pra vocês aqui bem de perto, aqui, ó. Que no caso esse vídeo aqui é sobre os meus lábios, ó. Que daí, gente, melhorou bastante, ó.
E essa aqui é a câmera frontal. A câmera frontal é muito boa. Não, frontal não, a câmera traseira. A câmera traseira é muito boa. Melhorou, gente. Realmente melhorou bastante. Agora, olha só, vou cortar aqui a câmera pro meu rosto inteiro. Peraí. Gente, situação extremamente difícil, viu? Quando você tá com problema nos lábios. Meu Deus! Olha, você começa a ficar num estresse, né? Porque isso te gera um estresse, gente. Porque os lábios da gente, assim, é tão importante, sabe? Nossa, quase que eu fiquei aqui até arrepiada, gente. Porque até na hora de você comer, de você mastigar, é ruim. Porque, tipo, eu adoro aqueles refrescos, suco de laranja, né? E aí você vai tomar o suco de laranja, gente, quando seus lábios tá ruim assim, sabe? Passa assim rasgando, sabe? Queimando, é muito ruim, é desagradável. Limão, então, você casca fora, viu? E até o vinagre, eu gosto de temperar minhas coisas com vinagre também. Então, quando passa aqui nos seus lábios, ixi, esquece, a mãe tá doente, tá? Então, Deus me livre, mas não tô doente não, bate na madeira. Bate na madeira, tá, querida? Então é isso. Mas aí, gente, agora melhorou, viu? Não é já, porque isso demorou mais de 1 ano pra sarar. E, gente, como eu desejei não ter mais nada nos meus lábios. Gente do céu, olha, você sair pra rua, você ir fazer seus afazeres, assim, que você tem que fazer, pagar suas contas, como qualquer outro indivíduo, ser humano, sabe? E você saber que você não pode esquecer da sua pomada, porque senão você vai começar a passar língua e piora na rua, onde você esteja. É chato, é uma coisa chata que te deixa com uma pessoa ainda mais nervosa, mais do que eu já sou. Eu não preciso ficar mais nervosa mais do que eu já sou, não, gente. Vocês estão entendendo aí, né? Então, pois é, isso aqui me deixou irritadíssima, tá? Porque, gente, os lábios da gente é muito importante para nossa saúde, para o nosso bem-estar, sabe assim? E é uma coisa tão simples do nosso dia a dia. Aliás, eu recebi vários feedbacks, né, que são mensagens das pessoas relacionadas no que eu estou falando, do assunto que eu estou falando, né, que era os lábios. Foi aí que eu descobri, gente, herpes, né, eu nem dava bola para herpes, mas eu descobri que poderia ser herpes também, né, e eu vi o tanto de gente que lida com isso diariamente, com problema nos lábios. Depois daqueles vídeos meus todos que eu fiz aí de problema nos lábios, né, gente? Impressionante, né? E pessoas que convivem com problema nos lábios, gente, há muitos anos. Meu Deus! Nossa, né, gente? Que coisa, né? E aí você começa a dar valor, assim, a coisas básicas, né? Porque eu nunca tinha tido nenhum problema com os meus lábios, gente. Nunca, assim, com os meus lábios nunca, né? E aí virou um problema, um grande problema, né? Eu trabalho com atendimento ao público, né? E aí, gente, eu não tava conseguindo mais, em determinados momentos, assim, conversar com as pessoas, porque travava tudo aqui, a minha fala, a minha boca, porque secava, assim, de uma tal forma, né? E aí, gente, tem até um episódio desse, que eu tive que ir lá em São José do Rio Preto fazer um documento que eu estava precisando, né? E dentro do carro eu fui sentado assim na frente, né? E tinha um ar-condicionado daqueles de carro, né? Que ficava assim na minha frente. Pra quê? Aliás, o vento, a friagem, gente, piora um pouco os lábios da gente. Todo mundo sabe disso, né? Só que eu não tinha muita alternativa e no carro também tinha outras pessoas. Então, eu não podia, assim, né, gente, falar, não liga o ar-condicionado. Eu não tinha nem esse direito, né, gente? Porque tinham várias outras pessoas dentro do carro. É aqueles carros grandes que cabe bastante pessoas, sabe? Quase uma combizinha, sabe? Então, eu não tinha nem esse direito, né? E muito menos de atrás, porque atrás também só tinha mulheres
mesmo e tava cheio também, né? Eu não podia ir atrás também, eu tinha que ir ali na frente mesmo, né? Foi algo assim constrangedor. Eu acho que a pessoa ficou até pensando lá, o motorista, né? Que eu era uma pessoa muito chata, não sei o que, mas eu não conseguia, gente, movimentar os meus lábios, né? Porque ficava assim seco, ficava assim, travava os meus lábios. Aí, gente, não vou mentir também pra vocês, não. Eu andava com a minha pomadinha, né? Que eu tinha minha pomadinha. Mas em determinados momentos você fica até com vergonha, constrangida, de toda hora você tem que ficar aqui, ficar passando uma pomada aqui nos seus lábios. Aí vou falar pra vocês que eu ia estar falando pra vocês, né? Sobre trabalhar com o público, né, gente? Que eu sou recepcionista, então eu atendo muitas pessoas, né? E nesse momento também eu ainda estava trabalhando à tarde, né, gente? Agora tô em outro horário, mas eu ainda estava à tarde, né? E aí, gente, eu também, lá no meu serviço também, eu não tava dando conta de conversar assim com as pessoas, e aí eu tinha que passar a pomada aqui nos meus lábios para eu poder conseguir movimentar os meus lábios, porque o meu serviço é atendimento, né? E aí, gente, as pessoas chegavam lá e falavam assim: nossa, o que você passou aí nos seus lábios? Nossa, sua boca tá melada, tá babada. Só, gente, que não era melada nem babada, era porque eu tava com problema nos meus lábios. Isso aqui é uma pomada. É uma pomada, pelo amor de Deus. Eu só tô conseguindo conversar com essa pomada, pelo amor de Deus, gente. Vamos cada um se preocupar com a sua vida, mas eu também entendo, né, gente? As pessoas são curiosas, elas querem dar palpite na vida dos outros, né? Então é isso, né? E eles também nem estavam sabendo, nem tinham que saber que eu tava passando por algum problema, né, gente? Porque o problema era meu. Mas vira algo assim, constrangedor, que aí, gente, isso aqui já queimava, irritava. E as pessoas ficarem assim, te perguntando sobre isso, me irrita mais, né? Me irritava mais. As pessoas ficarem toda hora me perguntando o que era isso, e eu explicando: gente, isso aqui é pomada, porque meus lábios não tá tão bom, meus lábios não tão legais. Gente, situação difícil. E aí, gente, o rosto é o cartão de visita, né? Assim, todo mundo está vendo o seu rosto. Se fosse uma coisa assim nos peitos, um lugar onde você cobre, né? Você não passaria por tantos constrangimentos assim quanto que é aqui na sua boca, nos seus lábios, entendeu? Que é algo assim chato, que ainda irrita mais. O tanto de vídeo que eu tive que assistir para eu entender isso aqui um pouco mais, sobre se era herpes, se não era herpes, como eu poderia melhorar isso aqui, sabe? Gente, várias coisas, eu assisti vários vídeos, eu fiz assim várias coisas e de nada assim tinha uma melhora assim significativa. Gente, que coisa chata, né? E olha só, aí no meu aniversário, né, uma querida minha, que ela já foi até minha aluninha de catequese lá no Garimpo do Bandeira, ela fez uma montagem minha usando uma foto que eu tô de batom preto. Já vou chegar lá no batom preto pra eu falar aqui pra vocês, né? E aí, gente, ela falou assim: nossa, eu adoro essa foto sua, você com batom preto. Gente, eu amo batom preto, eu amo, né? E aí, né? E aí, gente, algumas pessoas, às vezes, pode pensar assim que eu desisti da minha transição e blá, blá, blá. Gente, eu não desisti de nada. Mas a vida da gente passa por algumas turbulências e problemas, né? Que às vezes você tem que deixar de fazer uma coisa que você queria aqui, dar um passo pra trás, pra lá na frente você dar dois, né? E aí eu fui explicar pra ela também que relacionado a isso, né? Falei assim: fulana de tal, né? Eu só não tô mais usando esse batom preto, não é por nenhum outro motivo, não. É porque simplesmente eu estou com um problema nos meus lábios, então os meus lábios estão super delicados, não pode estar passando nada neles, né? Pra não ter um problema ainda maior, né, gente? E aí ela entendeu de boa, né? Mas agora eu já queria falar isso aqui pra vocês sobre o batom preto, né? Gente, desde que eu decidi, né, colocar assim mais pra fora o que eu sempre fui, o que eu sou, que é uma pessoa transexual, né?
Gente, batom, amo batom. Principalmente eu tinha um sonho e uma grande vontade de usar assim batom preto, né? Só que não existe assim um batom exclusivamente assim preto. Aquele que vocês viam eu usando, ele era pro cabelo, para você corrigir assim cabelo, que tava marcando lá nele, né? Inclusive, tinha uma contraindicação para você não ficar usando ele nos lábios, porque senão no futuro você teria um problema. E esse futuro chegou pra mim mesmo, viu, gente? Chegou também, né? Então, gente, eu fiz várias coisas assim, né? Que não eram apropriadas para os lábios. E eu fiz isso, infelizmente, viu, gente? Aí, eu fazia uma combinação de um batom que ele é vinho, da Natura, com esse que era pro cabelo, usando nos meus lábios, né? Porque eu queria aquela tonalidade de preto, né? E aí, gente, não façam isso, viu? Não façam isso. Até, inclusive, tem uma seguidora aí fofíssima que ela fala que o filho dela também é assim igual eu, que na verdade é uma filha que gosta de batom preto também, né? Só, gente, que se você encontrar... Que susto que eu levei. Se você encontrar o batom preto aí, ótimo. Se não, e for para os lábios, ótimo. Se não, não tenta fazer loucuras aí, tá? Porque isso pode dar ruim pra você, tá? Coisas específicas, gente, que é tipo, pro cabelo, é para o cabelo, não é para os lábios, entendeu? Até quando eu fui lá comprar o batom que era pro cabelo, a moça falou assim, ah, você vai fazer uma maquiagem artística? Eu falei assim, não, pra eu usar na boca, nos meus lábios, né? Ai... Não façam isso, tá, gente? Até, inclusive, tem um seguidor aí fofo, um perseguidor, né? Que ele pega os meus vídeos, eu usando batom preto pra vir fazer chacota comigo e achando que isso me afeta de alguma forma. Eu adoro, eu acho lindo batom preto e eu não tenho nenhuma vergonha disso, não. Aliás, gostaria de usar bem mais. Só que agora eu tenho que dar uma ponderada e uma maneirada, porque não posso ficar facilitando assim com os meus lábios, porque a boca é o cartão de visita e eu trabalho com atendimento para as pessoas, né? Gente, o Vegas tá ali no quarto, tá pegando fogo lá no quarto, que eu tô escutando daqui. Pegando fogo assim, fazendo um monte de bagunça lá, ó. Tomara que ele não tenha destruindo o quarto. Mas eu vou gravar aqui esse vídeo, vou terminar aqui esse vídeo, né? Então, gente, eu tenho orgulho, sabe assim, de ser como eu sou, de fazer as coisas que eu faço. Muitas pessoas queriam ser assim como eu, não têm essa coragem. E aí, até outros homossexuais também, né? E aí querem usar uma coisa que você usa pro seu bem-estar, porque eu não tô falando pra ninguém ser como eu. Isso aqui não é uma cartilha. Eu só tô falando que eu sou assim e pronto, e acabou. Ninguém tem que aceitar nada, não. Quem tem que aceitar sou eu, porque eu que pago minhas contas, eu que tudo, entendeu? Então é isso. Mas, gente, o que eu queria falar pra vocês, além, né, de eu ter vacilado aí com essa história do batom aqui pro cabelo, usar nos lábios, eu também dei uma outra vacilada. Viu, gente? O que foi? Ai, deixem um like no vídeo, gente, se inscreve no canal. É a história do beijo grego. Gente, olha, tomem cuidado com o beijo grego, né? Tem outro vídeo aqui no canal onde eu explico melhor o que é beijo grego, né? Que eu faço isso nos homens, fazia isso nos homens. Eu até gostava, viu, gente? Até a página 2, quando esses problemas começaram a surgir aqui na região dos meus lábios, na minha boca, né? Até a Adriana é audaciosa, é pra frente. A Adriana comentando assim pra mim, olha, ai, não faz mais beijo grego não, hein, sua danadinha, não faz mais não, né? E eu falei assim, Adriana, você tá louca, você pirou na abacatinha? Como é que eu vou fazer beijo grego aqui com os meus lábios assim, desse jeito? Minha resposta foi essa. Eu não tô acreditando que eu tô lendo isso aqui não, Adriana. Foi assim a minha resposta, tá? Ai, que ignorante, só, tá? Não vem não, tá? Então, gente, tá? Tá louca? Você pirou na batatinha que eu vou fazer beijo grego com os meus lábios assim, desse jeito, emperequetado, como tava?
Como que uma seguidora que tá aqui há tanto tempo pode me falar uma barbaridade dessa? O seu nome é Bárbara porque você gosta de barbarizar. Não é Adriana, não é Bárbara. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Se eu tô com um problema gigante assim nos meus lábios, vocês acham que eu vou ficar fazendo beijo grego por aí, meus queridos? Não, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Ó, o tanto que eu gastei de pomada, de remédio pra isso aqui, sabe? Uma pomada não dava certo, ia pra outra. Não dava certo, ia pra outra. Gente, eu sou uma pessoa assalariada, isso me faz falta depois. 20, 30 reais que seja. Quantas vezes que eu não tive que gastar 20, 30 reais aqui com os meus lábios, da região aqui dos meus lábios, né? Então, gente, eu sou uma pessoa assalariada. Eu não posso ficar gastando assim desse jeito, né? E aí vocês acham que eu ainda vou piorar isso, fazendo beijo grego assim nos homens? Não, gente, pelo amor de Deus. E hoje em dia eu tô até com nojo. É, tô com nojo mesmo, tá? E dei até uma evitada, porque na hora que você tá lá embaixo, lá com os homens, agachada, eles vão assim, ó, abrindo as perninhas assim pra você, e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo, mandando você descer a linguinha, e você vai descendo a linguinha, chega nas bolas, quando você vê em eco, tá lá, no buraquinho deles, e eles ficam, ai, 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 lá no buraquinho deles. Isso que é beijo grego. E aí você vai querendo dar o prazer ali pra eles. Sei que não vai ter prazer depois aí com problema aí nos seus lábios, tá? Mas existe assim preservativos pra isso, né? E eu, gente, eu não sou santa não. Oh, vai aqui aquela ruelinha aqui dos anjos, gente. Oh, que novidade! Nossa, agora eu contei aqui uma novidade pra vocês, né? Eu sou santa? Não. Nunca fui, nunca serei, né? Imagina, gente, eu santa? Nem na outra encarnação eu vou ser santa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, gente, eu comecei a pensar, né, que o problema aqui nos meus lábios era alguma doença, assim, sexualmente transmitível, né? Porque eu sou custosa, tá? Esse ano eu até fiquei com menos homens, assim, até do que eu gostaria. Porque, gente, isso aqui me deixou muito irritada. E eu já sou uma pessoa irritada. Acabou com o meu bem-estar. Ai, E aí, gente, fiquei com menos homens esse ano, sim. Mas poderia ser alguma bactéria que eu peguei aí em algum desses beijos gregos que eu fiz aí nesses homens. Com o passar dos meses, eu cheguei até a ir no CTA também, né? Porque isso aqui não melhorava, né? Não melhorava. Então, eu pensei assim, será? Isso aqui pode ser alguma bactéria sexual, né? Porque Santana sou e não serei. Igual a musiquinha do Rebelde, né? Santana sou e não serei. E aí eu fui lá no CTA, né? Pra eu fazer exames, né? Pra eu ver se era alguma bactéria sexualmente, né? E aí deu tudo negativo aí os exames. Como na época vocês viram aí, né, gente? Que não deu nada nos meus exames, né? E eu até falei assim pra ela lá, quando deu negativo, né? Eu falei assim, mas moça, mas o que é isso aqui nos meus lábios, né? E ela olhou pra mim e falou assim, herpes. Aí eu falei assim, o que eu faço? Aí ela falou assim, tem que procurar um médico. Aí eu fui lá, procurei a médica, aí depois a médica passou a aciclovir, né? E aí depois o aciclovir começou a já não fazer mais tanto efeito. Aí ela mandou eu parar com a aciclovir também. Porque a aciclovir, gente, quando você tá com herpes, é só pra quando a sua boca está machucada, com ferida. Se não tiver machucada, com ferida, não é pra você ficar usando aí a aciclovir, foi o que a médica me disse. Então parei ali com a aciclovir, mas foi difícil. Difícil porque eu já tinha me acostumado também com a aciclovir, viu, gente? Até quando eu falei pra vocês, né, que era herpes, que poderia ser herpes, várias pessoas, eu lembro até a Ângela falando isso pra mim, né? Ângela Santos, que é uma seguidora aqui, beijo, Ângela. A Ângela tá sendo modelo, gente, tá modelando, fofíssima, Ângela. Ela falou assim, né, amiga, isso aí, a ciclovir, né? E, gente, várias pessoas comentaram que poderia ser herpes, né? Mas eu ainda quis uma opinião ali da médica, né? E a médica receitou mesmo a ciclovir porque poderia ser herpes, né? Ai,
E aí, gente, depois, como não tinha mais ferida, ela mandou parar com a ciclovir, né? E aí, gente, depois disso também, continuou, assim, com uma situação, assim, ruim, assim, nos meus lábios, sabe, gente? Incomoda, assim, sabe? Ficou áspero, ficou diferente, né? E eu estou fazendo tratamento a laser também, que poderia também, gente, no meio disso tudo, assim, ser alergia. Tanto do laser quanto a pelos de cachorro. Que eu já percebi também, gente, que às vezes eu tô assim do nada e o Vegas chega assim, ó. Passa aqui na minha cara, assim, sabe, gente? E ele dorme no quarto comigo, ele fica muito comigo. Pode ser alergia também de pelos de cachorro, né? Mas eu ainda vou ter uma consulta no futuro com a dermatologista. Eu estou esperando. E aí vou explicar tudo isso pra ela, né? Quem sabe ela não me pede assim exames também disso aqui, né, para ver o que que era, o que que é isso aqui, né? Mas já melhorou bastante, viu, gente? E aí, gente, falando lá sobre o laser também, né, poderia ser uma alergia, como a médica disse, né? Aí ela falou assim também que quando fosse na dermatologista era pra falar isso também pra ela, né? E aí, gente, que eu vou falar pra vocês no que se refere a laser. Aí, sabe que quando eu ia lá e fazia o laser, eu sentia uma melhorada? Eu conseguia passar o dia sem passar nenhuma pomada no meu rosto, depois que eu ia lá e fazia o laser, gente. Porque ficava assim, ó, o laser fica mexendo assim bastante, sabe? E aí eu conseguia não passar nenhuma pomada no meu rosto naquele dia, porque parecia que acalmava o meu rosto, né? E aí, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês? Com o laser que eu tô fazendo pra eliminar justamente no processo de transição, né? Barba, bigode, né? Aqui, ó, bem aqui na pontinha aqui, ó, tinha uns cabelinhos assim, sabe? E como o lábio secava muito, eu ficava passando a língua, e isso até me irritava assim um pouco, sabe assim, quando você tá assim, alguém passa as unhas assim, ó, ficava assim, né? E depois, quando eu até voltei lá em mais uma sessão, eu falei assim, tenta passar o laser aqui, onde tem uns pelinhos bem aqui, ó, porque eu acho que isso tá me dando alergia. Nossa, eu não gosto nem de lembrar, gente, que me chega a me arrepiar aqui, porque eu sentia uma alergia, me incomodava, sabe? Aí ela falou assim, realmente tem alguns pelinhos aqui. E agora, teve uma melhora aqui significativa também dos pelos, após, né, mais de 3 anos já que eu tô nessa depilação a laser, que poderia ser também uma alergia de depilação a laser. Poderia ser tantas coisas, né, gente? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês? Aí agora melhorou também, porque os pelinhos que tinham bem aqui, gente, ó, no entroncamento aqui, ó, da região aqui do bigode aqui com a boca, bem aqui, ó, tinha uns pelinhos assim, que esses pelinhos me incomodavam, e eu passava assim a língua, eu sentia bem eles, e aí poderia ser também um problema desses, assim, né, nos pelinhos, assim. Gente, nós somos assim de natureza. Aí viemos aqui para essa terra pra gente ser A e B. Quando a gente quer ser C, é difícil, né? Isso vai contra a natureza que você veio aqui para a Terra. Aí quando você quer fazer alterações nisso, existem consequências, né? Porque existe também um livre-arbítrio e depois você tem que arcar com as consequências, né? Aí pode ser eu indo contra a minha própria natureza também, que isso tenha virado um problema aqui na região dos meus lábios, até por ser uma consequência mesmo dos meus atos, da vida que eu tive, entendeu? Então é isso. Mas aí, o que eu queria falar pra vocês, né, gente? Agora, ó, eu comecei a ter esse problema em setembro de 2023 e estamos em novembro, 16 de novembro de 2024. Faz mais de um ano, setembro, outubro, novembro. Faz um ano, um mês e alguns dias, né? Agora, gente, deu uma melhorada, assim, significativamente. Eu só tô passando mesmo o creme em todo o rosto, assim, sabe? Que eu sempre passei mesmo, né? Só que depois das depilações a laser, eu tenho que passar sempre o creme, porque senão meu rosto fica muito seco. E é o único creme que eu estou passando no momento, viu? Parei até de passar aquela pomada que eu estava passando, né?
quando eu ia lá fazer as depilações a laser, eles logo me falaram no início, né, que era pra eu passar assim Bepantol, né, porque Bepantol era muito bom para os lábios. Mas, no entanto, todavia, eu não tinha encontrado em nenhuma outra farmácia Bepantol, né? Mas aí, depois que eu fui na médica também, ela me pediu alguns exames. Depois dos exames, ela mandou eu comprar um remédio que era para uma vitamina para mim, de sol, e essa vitamina só tinha numa determinada farmácia lá no centro da cidade, e só nessa farmácia lá no centro da cidade que eu consegui encontrar o Bepantol, né? De início encontrei o bastãozinho, que é ótimo, só que é até mais caro que a outra mesmo, né? Que é o cremezinho, né? Mas, logo que eu comecei, assim, passar o Bepantol, que era o bastãozinho, eu já tive, assim, uma melhora totalmente, assim, significativa, sem ter que ficar fazendo aquelas melações que eu tava fazendo, assim, sabe? Pra me sentir melhor, pra poder conversar, etc e tal, né? Então, o Bepantol, gente, é muito bom, tá? Foi algo que me ajudou, assim, bastante, né? Depois eu voltei lá outras vezes, né, pra comprar o meu remédio de vitamina e também mais Bepantol. Aí não tinha o bastãozinho, não. Aí tinha a pomadinha mesmo. E aí, a pomadinha vem algumas gramas a mais do que o bastãozinho, né, de Bepantol. E aí, gente, eu continuei fazendo o meu tratamentozinho ali com esses cremezinhos aí da Bepantol e foi, ó, tirar com a mão. Melhorou assim muito, gente. Melhorou assim muito, muito mesmo. Mas o que acontece depois disso, né? Você tem que parar, né, de ficar usando tanto assim, tanto trem assim na sua boca quanto eu estava usando, né? De pomada e remédio, não sei o que, não sei o que. A hora de desmamar, de você saber que você tem que parar também de usar o Bepantol um pouco, né? Porque você já tá assim usando demais, né, gente? Porque eu não tava conseguindo ficar sem também. E, gente, mesmo assim que é muito bom o Bepantol, mas ele é carinho, é 35, 40 reais e vem só algumas gramas ali, né? Se for o bastãozinho, vai que vai. O cremezinho, assim, demora um pouquinho a mais, né? Tava durando, assim, 15 dias pra mim, né? E eu, como eu citei aqui pra vocês durante esse vídeo, eu não tenho tantas condições por aí de sair comprando aí, gente. De ficar gastando, assim, com remédio, com não sei o que. Eu não tenho condições pra isso. Eu sou uma pessoa assalariada, né? Então tem que dar um jeito nisso, né? E o que eu vou falar agora pra vocês, né, gente? A hora de desmamar. Sim, a gente desmama no bico quando a gente é um bebê, né? Mas a hora de você desmamar, de você saber que já tá, sua boca já tá boa, já tá, não que você vai parar pra sempre, mas que você tem que moderar um pouco esse seu jeito aí de passar Bepantol, porque Bepantol não é tão barato assim e você tem que parar com isso. Agora já chega já, né? E aí, gente, foi difícil. Foi difícil, não vou negar pra vocês, não. E sabe, gente, eu comecei a notar também que depois também que eu tava passando o Bepantol, ele começa a meio que esfoliar os seus lábios. E aí isso tava fazendo retardar um pouco a melhora, né? Depois disso tudo, porque os meus lábios já estão melhores, né? Então eu tinha realmente que parar mesmo de usar o Bepantol. Se piorar muito, aí eu tenho que voltar a usar bem rapidinho, né? Mas o Bepantol, gente, ele é muito bom. Ah, eu tô fazendo isso aqui só porque eu quero falar, viu? Não tô fazendo aqui propaganda pra ninguém não, merchandising pra ninguém não. Só tô falando isso aqui pra vocês de coração mesmo, né? Mas, gente, o que eu queria falar pra vocês também, né? Aí eu tive que desmamar, parar de usar o Bepantol, né? Até, né, gente, pra eu parar com isso, né? Foi difícil, como eu tô aqui explicando pra vocês, difícil, muito difícil. Foi muito difícil, gente, porque se acostuma, né? Eu tava acostumada com isso há mais de um ano já. Todo lugar que eu vou, carregando os meus medicamentos, a minha pomadinha, né? Por causa dos meus lábios, né? E o momento que você não tem mais que carregar o seu Bepantol, a sua pomadinha,
É difícil, é difícil. E aí, gente, você se acostuma, né? Você se acostuma, vira uma rotina, você ficar passando ali aquele trem na sua boca, né? Muito difícil, né? E aí, toda hora você fica lembrando do problema na sua boca e você vai e passa a língua. Quanto mais você passa a língua, vai piorando. Mas, gente, agora já consegui, assim, melhorar um pouco, sabe? 99% eu já melhorei, assim, ó. Tô pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, já faz muitos dias já. Mas aí eu esperei mais um pouco, eu melhorar ainda mais um pouco aqui a região dos meus lábios, pra eu vir aqui conversar direitinho com vocês, né? Falar que sim, agora melhorou sim. E eu consegui desmamar dessa história de ficar carregando a pomada pra todo lugar que eu vou. Mesmo que Bepantol seja algo muito bom, é caro, né, gente? Pra você ficar usando assim em grandes quantidades, né? Tem ali um impacto no seu orçamento, ainda mais de pessoas assalariadas como eu. Mas, gente, agora estou conseguindo ir para os lugares sem a preocupação de ter que ficar levando pomadinha, tomando remédio por causa aqui da boca, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já estou tendo, assim, uma vida normal com relação aos meus lábios, graças a Deus, viu, gente? Nossa, graças a Deus. E eu queria, assim, falar pra vocês o tanto que uma coisa, assim, tão simples, né? Porque é os lábios, é a boca, né? Impacta tanto, assim, na sua vida, no seu bem-estar, né? Porque o rosto é o seu cartão de visita, sorriso é o seu cartão de visita, entendeu? Então isso impacta muito na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, né? Mas que agora eu estou conseguindo voltar a ter essa vida mais normalzinha. E no que se refere aqui o problema nos meus lábios, quanto eu estava tendo aqui em vista do passado, viu? E aí, gente, não vou mais fazer nenhuma, assim, loucura dessas, né? Desanimei mesmo, assim, até nessa história aí de homens, assim, essas coisas, né? Porque na hora que você tá lá, gente, é muito bom. Difícil é o depois. Cadê esses homens pra vir aqui me ajudar a cuidar aqui dos meus lábios? Agora não tem mais prazer? Ah, não tem mais prazer, né, gente? Então tá, né? Então é isso. Os lábios, gente, são muito sensíveis, né? É uma região, assim, muito sensíveis. Dê valor a isso. Porque só quando você perde, assim, a gente dá valor quando perde, né? Só quando você perde, assim, sabe? Algo que é tão natural que você começa a ver o tanto que uma coisa simples é tão importante, assim, na vida do ser humano. E você começa, assim, ver, né, como que a gente foi feita, assim, tão perfeita. Porque somos seres, gente, perfeitos, né? Um ou outro, assim, às vezes tem algumas imperfeições, né? Mas tudo em nós foi feito assim, ó, para funcionar assim perfeitamente. E aí quando você começa a mexer nisso, né, aí causa alguns problemas assim para você na sua vida, algo que às vezes é desnecessário, que você não precisava de estar passando por isso. Bom, eu já falei muito aqui pra vocês, né, nesse vídeo aqui, né, vai ficar até um vídeo longo, mas acredito que eu tenha falado tudo que eu tenho pra falar, mas eu gostaria muito de falar pra vocês que eu consegui me desmamar de ficar usando a pomada toda hora, pra ficar até saindo pra rua e conversando com as pessoas, e o lábio ter que ficar toda hora melado, e você passando a língua no lábio toda hora. Eu ainda passo a língua nos lábios, porque os lábios secam, né, gente? Mas assim, muito menos do que eu estava passando, né? Isso aqui, gente, irrita muito a gente, né? Porque o lábio é muito sensível, né? Mexe ali com a sua autoestima, com a sua energia, com o seu bem-estar. Difícil, né? Mas é isso é a vida, gente. Se a vida fosse fácil, não seria legal. A vida tem que ter, assim, essas lá em cima, lá embaixo, essas rodas gigantes, pra gente poder dar valor que seja no simples, como é você ter uma boca normal, né? Lábios normais, né? Então, cuidado, gente, com a região dos seus lábios, viu? Porque depois que você perde, assim, a sensibilidade, a naturalidade, é difícil você ter ali aquele pH novamente, mas não é impossível. Se eu conseguir, você também pode conseguir, mas tem que ter um pouco de juízo, um pouco de paciência e
É isso, tá bom? Então é isso. Mas uma coisa que me ajudou muito foi a pomadinha Bepantol, viu? O bastão e a pomada. E o bastão e a pomada, viu, gente? Que eu só encontrei lá numa farmácia lá do centro aqui da cidade de Frutal, Minas Gerais. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E isso aqui também, gente, poderia ser assim, ó, de eu estar passando por algumas situações assim nervosas, né? Sim, passei, né, pela questão da autoescola, né? E, gente, quando eu tava lá na autoescola, eu ficava assim tentando lembrar tanto, e eu nem passei, né? Quando eu tava ali com a moto, né, que eu tinha que colocar o capacete, e o capacete era meu também. Eu não tinha isso nos meus lábios, né? E foi 2022, o problema começou em 2023, né? E eu ficava assim tentando mais, gente, mas eu não tinha isso. Mas depois apareceu isso nos meus lábios. E é tão chato e é tão ruim. Mas pode ser também, gente, estresse. Sabe assim? Estresse que eu vi também, que eu fiz um vídeo aí, que teve uma mãe que falou que o filho dela tava com os lábios iguais aos meus, que ela levou na médica e a médica falou que isso também poderia ser estresse, né? Pode ser um tanto de coisa, né? Mas eu queria falar pra vocês que agora melhorou, definitivamente. Agora melhorou mesmo, viu? Então é isso. Acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar pra vocês e agora é isso. Deixem um like pra mim no vídeo, a gente se inscreve no canal. Dê valor às coisas simples na vida de vocês, porque quando a gente perde o simples, é difícil. E somos seres humanos perfeitos. Perfeitos, nós fomos criados perfeitos, entendeu?